Amém, graças a Deus deu certo. Agora foi ainda, Lória. Agora foi, cara. Você é Você tá louco. bem? Tão bem, graças a Deus. Quanto tempo. Quanto tempo? Tudo certo? Na paz, graças a Deus. Caminhando nessas novas vidas, né? Pois é, agora tudo online, né? Agora tudo por aqui, né? É Tudo é live, é online. internet, é bate-papo, é e-mail. Ainda bem, graças a Deus que Deus deu inteligência para o homem para ter internet. Que imagina se não tivesse, como que a gente ia fazer? Você é louco. Não poder ver o povo nem que seja por vídeo, que nem a gente tá fazendo aqui, ia ser demais já, né? Ah, não. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, graças a Deus. Isso aí, o pessoal tá chegando aí. Hoje nós vamos estar com o nosso terceiro dia, né, da série Arrastando Multidões. Graças a Deus, tem sido uma série bem legal. Eu estou gostando muito de fazer essa série. Os convidados que estão vindo participar comigo, está sendo fantástico, né? A história deles impressiona todos nós, né? E também queria agradecer agora a você, né, por ter aceitado esse convite, embora faça um bom tempo já que a gente não se vê, não consegue se falar direito, né? Porque antes a gente acaba se encontrando ali durante a semana, os nossos encontros ali, ali na comunidade ou por outros bate-papos, mas Deus mandou esse encontro virtual hoje, né? Esse bate-papo aí hoje. E muito obrigado, né, por fazer parte desse projeto, né, por ter aceitado tudo isso para estar com a gente hoje, partilhando um pouco do amor de Deus. Felipão, eu que agradeço, cara. É uma alegria muito grande estar aqui com você nessa série de lives. Eu gosto de usar esse termo, né? Tem série de tudo, agora tem série de Verdade lives. tudo. Essas lives de Isso aí. evangelização. Quero agradecer pelo convite e é muito bom estar aqui para falar de tudo aquilo que esse amor e essa misericórdia realizou na nossa vida, né? É uma alegria muito grande estar aqui para evangelizar, para rezar com você e com todos aqueles que estão entrando aí. E já deixo um abraço, um grande abraço para todo mundo que está entrando. Estou vendo aqui, Irailde falou, meu fundador, seja bem-vindo, Irailde. Eu vi que o Fabiano Duarte, psicólogo, muito tempo eu não vi o Fabiano, aí eu vi ele no seu Instagram, comecei a seguir ele aí, já tinha ido lá na clínica há uns anos atrás, na amostra, e com certeza foi o coração de Deus que nos chamou, que nos atraiu até aqui nessa noite. Com certeza. Isso aí. Bom, como a gente já tinha conversado, né, o projeto dessa série, né, é, é baseado naquele famoso ditado, né? A palavra de Deus edifica, mas o testemunho arrasta, né? E foi por isso que surgiu esse tema, Arrastando Multidões. Então, cara, a live é sua, fica à vontade para falar, para a gente bater um papo. Hoje, assim, eu espero que Deus faça através da sua história, né? Não só para mim, não só para você mesmo, mas para todos aqueles que estarão nos ouvindo, para todos aqueles que algum momento irão estar vendo essa live ou nos escutando. Então, cara, fica à vontade, a live é sua, a gente está aqui para rezar junto, para bater um papo e para evangelizar a galera aí. Cara, então, né? Com certeza o testemunho ele arrasta. E tem uma mulher na Bíblia que me impressiona muito. Tem várias passagens bíblicas, vários momentos na Sagrada Escritura, vários momentos no Evangelho que me tocam muito. Um dos momentos que me tocam muito no Evangelho é o Evangelho da Samaritana. A Samaritana ela se encontra com Jesus e ali Jesus começa a falar com a Samaritana e Jesus começa a falar coisas da vida da Samaritana que ninguém sabia, cara. E aí a Samaritana sai do encontro com Jesus e ela diz uma frase que me impacta de uma forma muito especial, que fala no meu coração de uma forma muito especial. Ela vai para onde ela morava e ela diz assim, ó,
eu encontrei um homem que falou tudo de mim. Então a samaritana, ela se encontra com Jesus e depois ela é evangelizada, porque Jesus é o evangelho, né? Jesus é a palavra, o verbo encarnado. E, cara, depois que ela se encontra com Jesus, ela é evangelizada, ela se torna uma evangelizadora. Então, assim, eu também um dia encontrei um homem que falou tudo de mim, né? E a proposta aqui é para a gente falar o nosso testemunho de vida. E, assim, o meu testemunho começa com uma mulher, uma menina, uma jovem. A adolescência hoje, o pessoal fala que vai até os 25 anos de idade. Então, eu posso dizer que essa mulher era uma adolescente de 19 anos de idade, que vai trabalhar na casa de um senhor de 60 anos, e ali ela tem uma relação sexual com ele por dinheiro, porque é o seguinte, a minha mãe biológica, ela precisava colocar comida dentro de casa, ela precisava ajudar a mãe dela. E a mãe dela incentivava ela a trabalhar, mas também a se prostituir. Não importa qual era a forma que ela ia levar dinheiro dentro de casa. Se fosse trabalhando, se fosse se prostituindo, ela tinha que ajudar em casa. E aí a minha avó falava para minha mãe, a biológica, e para minha tia biológica, você não sabe o que fazer para conseguir dinheiro? Vende o corpo. Vende seu corpo, traz dinheiro para dentro de casa que a gente precisa. E essa mulher, que é a minha mãe biológica, além de tudo, a minha avó biológica falava, se você não quiser, se você engravidar e não quiser a criança, você pode abortar essa criança, porque eu também já fiz vários abortos. Então, olha para você ver, a minha avó biológica, ela incentivava as minhas tias e a minha mãe biológica a abortar e a também se prostituir. Então, com esse incentivo todo, né, muito bom, sendo irônico aqui, viu, gente? Com esse incentivo maravilhoso, a minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica na casa do meu pai, que era um senhor de 60, diferença de idade, 19 para 60 anos. Olha, presta atenção, 41 anos de diferença. E ali ela fica grávida de mim, nessa relação sexual por dinheiro. Um outro detalhe que eu queria falar da minha mãe biológica é que ela era abusada sexualmente pelo pai biológico, pelo pai dela. Então ela sofria abuso sexual, era incentivada pela minha avó biológica a se prostituir e a abortar, porque a minha própria avó biológica dizia que tinha feito aborto. Então, assim, nesse contexto, eu nasci. Depois de mim, né, a minha mãe biológica teve mais 3 filhos, uma ficou com ela e outros 2 também foram para adoção. Então, eu já digo aqui que eu sou um filho adotivo, fui adotado com 20 dias de vida, porque a minha mãe biológica não tinha condição nenhuma de cuidar de mim. Para você ter uma noção, Felipe, quando eu cheguei na minha casa, eu cheguei com uma roupa de menina, porque eu não tinha roupa. E aí, depois eu fiquei sabendo, pela própria boca da minha mãe biológica, que ela me dava calmante para me dormir. Quando eu era recém-nascida, eu fiquei 20 dias com ela. Nesses 20 dias que eu fiquei com ela, ela dava calmante para mim dormir, porque ela dizia assim que eu chorava muito de fome, ela não tinha leite para me dar, ela não tinha como arrumar leite, ela não sabia o que fazer. A minha avó biológica não aceitou que ela ficasse comigo dentro da casa dela, ela ficou na rua e às vezes trabalhava como empregada doméstica em outras casas, depois de me ter, então ela dava calmante para mim dormir, que ela chamava de soninho. Ela arrumou um calmante com alguém de uma forma clandestina e ela dava calmante para mim dormir. Então, nesse contexto de fome, de rejeição, a minha mãe falou que dormiu comigo na rua. Teve dias que ela não conseguiu um lugar para dormir, então ela dormiu comigo na rua, entendeu? Então, nesse contexto, foi o contexto que eu nasci. Mas existe uma parte da Sagrada Escritura, Felipe, que me toca muito, porque fala muito no meu coração, na minha história, que é assim, pode a mãe esquecer do filho que ainda ama, em Jeremias está escrito isso. Pode a mãe esquecer do filho que ainda ama, mas eu, teu Deus, todavia não me esquecerei de ti. E eu tenho certeza de que se os homens, se a minha mãe biológica não me queria ou não podia ficar comigo, se meu pai biológico não podia ficar comigo, Deus me queria, sabe? Muito mais do que rejeitado, muito mais do que excluído, muito mais do que não aceito, eu era amado, escolhido por Deus. Deus tinha um propósito na minha história, entende? Então eu vejo assim que muito mais do que rejeitado, eu fui amado. Muitas pessoas ficam assim, paradas na rejeição, paradas no trauma,
paradas na tristeza, paradas naquilo que não deu certo, parado na ferida. E se você está assistindo essa live e você é essa pessoa, em nome de Jesus, a partir de hoje, comece a olhar que você foi amado, porque nós somos amados, cara. E o amor de Cristo, ele é suficiente. O amor de Cristo, ele é suficiente para curar as nossas feridas. O amor de Jesus, ele é suficiente para transformar a nossa história. O Espírito Santo, ele é suficiente, bom e poderoso para transformar a nossa vida. Então, assim, para de olhar para a ferida e começa a olhar para o ressuscitado. Para de olhar para a ferida e começa a olhar para o crucificado, que morreu por amor a nós. Sabe? Se você foi muito ferido, você tem que olhar para Jesus crucificado e ver quantas feridas existem no corpo dele. E cada ferida do corpo de Jesus crucificado é ele gritando, é Deus gritando para nós: eu amo você, eu escolho você, eu acredito em você. Mas quando a gente fala de cura interior, Felipe, que é uma parada que a gente vive muito no nosso meio, quando a gente fala de cura interior, as pessoas pensam que cura interior é ficar focando na ferida. E cura interior não é ficar focando na ferida, cara. Cura interior é focar em Jesus, que é aquele que nos cura. Entendeu? Então, assim, nasci nesse contexto. Depois, fui adotado com 20 dias. A minha mãe é adotiva, os meus pais adotivos não podiam ter filho. Meu pai e minha mãe ficou 10 anos tentando engravidar e não conseguiu, porque minha mãe tinha um problema nas trompas. E aí, quando ela ia fazer a inseminação, tentar a inseminação artificial, que não é aprovado pela igreja, ela procurou o padre da paróquia que ela participava, na época o padre Nelson, da paróquia São Pedro, já falecido hoje. E aí ela perguntou para o padre: padre, eu posso fazer inseminação artificial? O padre falou: olha, minha filha, a igreja diz isso, mas aí fica na sua consciência. E aí os meus pais decidiram não fazer inseminação artificial. Meu pai conta que ele foi na igreja, diante de Jesus sacramentado, no tabernáculo, no sacrário, falou com Jesus e pediu para Jesus a graça de ser pai. E eles estavam sofrendo muito, cara. Porque só um casal que não pode ter filho sabe a dor que é. Como um casal não pode ter filho e quer ter filho, sofre muito. Então meus pais rezaram, e meu pai conta que quando ele chegou em casa, ele recebeu a ligação. Porque assim, eu fui adotado da seguinte forma: a minha vizinha, a vizinha dos meus pais adotivos, ela tinha uma filha que era casada com um médico. E o médico que era casado com essa mulher era o médico que fez o meu parto. Então o médico ficou sabendo da situação, sabia que a minha mãe não tinha condição de cuidar de mim, deu um jeito e já me entregou para minha família adotiva. Então eu cheguei lá com 20 dias de vida, a vizinhança estava toda lá esperando. Claro, existiam as marcas, existiam as feridas, existia uma história já, mas essa história é uma história de graça, Felipe, é uma história de amor. E aí, cara, eu tenho um lance muito especial com Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mulher da minha vida. Nossa Senhora, depois de Deus, é tudo para mim. Eu amo a Virgem Maria demais. E eu nasci no dia 1º de janeiro de 1992. Tenho 28 anos. Nasci no dia 1º de janeiro de 1992. Para mim, cara, isso é um sinal profético. Nascer no dia 1º de janeiro, para mim, é um sinal profético. Por quê? Porque o dia 1º de janeiro é o dia que a igreja comemora a festa da Santa Mãe de Deus. Então eu nasci no dia da Santa Mãe de Deus. Amém. Glória a Deus. Que presente, né? Que presente. Pois é, cara. Eu lembro, porque tipo assim, sabe o que Deus faz, Felipe? Deus pega as nossas chagas de dor e transforma em chagas de amor. Ele pega as nossas feridas dolorosas e transforma em feridas gloriosas, cara. Quando a gente une as nossas feridas às feridas de Jesus, aquela ferida já não é mais uma ferida que gera morte, que gera dor, mas é uma ferida que gera glória, que gera ressurreição, que gera cura na vida de outras pessoas. Então, assim, nasci no dia 1º de janeiro, mas aí o que aconteceu? Como eu cheguei 20 dias depois, a minha mãe adotiva ficou com muito, meus pais adotivos em geral, né? Os dois em geral. Os dois ficaram com muito medo deles me tirarem, me quererem de volta. O que a minha mãe fez? Minha mãe foi lá, rasgou a minha certidão de nascimento, jogou na privada, deu descarga e fez outra certidão de nascimento. Então, eu já tinha vindo com um nome. Eu chamava Leandro Júnior de Paula. Aí minha mãe foi lá, nascido dia 1º de janeiro, filho, né, da minha mãe, vou falar o nome da minha mãe biológica aqui, mas aí jogou fora, foi lá, jogou fora a certidão de nascimento, foi lá e fez outra, cara.
Simplesmente assim, inventaram uma história e aí me colocaram o nome de Tiago com TH, Dutra. Nando, a Bia fez isso, não está falando aqui. Essa história é uma história à parte. Colocaram o nome Tiago Dutra Silva como se eu tivesse nascido no dia 28 de janeiro. Só que aí, o meu pai biológico queria fazer uma chantagem para minha mãe biológica. O que ele fez? Foi me procurar de volta. Quando foi me procurar de volta, descobriram que a minha mãe e meu pai adotivo tinham feito isso. E que deu o processo. E aí deu esse processo, porque é crime, né? E aí minha mãe foi procurar um advogado e não achava um advogado que abraçasse a causa. Até que ela achou uma advogada, que inclusive trabalhava na época na AMA, que é uma associação que cuida de autistas e tal. Ela procurou essa advogada e essa advogada falou, faz o seguinte, amanhã você vai no fórum, procura esse juiz, que ele vai estar esperando a senhora. Beleza. Minha mãe pegou minhas fotos de como eu cheguei, de como eu tava, porque Felipe, eu cheguei assim, ó, eu tinha um monte de ferida no braço, cara, um monte de ferida no braço, por quê? Porque minha mãe tinha uma doença, assim, vou falar aqui, minha mãe tinha uma doença sexualmente transmissível, que é sífilis, que gerou uma infecção no órgão genital. Eu nasci de parto normal, quando passou meu braço, eu fiquei cheio de ferida no braço. E minha mãe foi, cuidou, tanto que sarou as minhas feridas no braço, foi pomada ginecológica. Aí minha mãe chega no juiz, mostra como eu tava, aí o juiz fala pra minha mãe assim, a gente sabe o nome do juiz e tal, mas não vou falar aqui também. Minha mãe fala assim, olha como ele chegou e olha como ele tá, tal, explica toda a história, e o juiz fala assim pra minha mãe, olha, a senhora ia ser presa, mas como a senhora fez um crime branco, né, um crime por amor, então vou arquivar o processo e a senhora vai poder ficar com esse menino. Isso que eu vou contar agora, minha gente, eu tenho certeza que é graça da providência de Deus e da intercessão da mãe de Deus na minha vida. E na vida dos meus pais. A minha mãe vai agradecer a advogada, e aí ela vê que o sobrenome da advogada é o mesmo sobrenome do juiz. E a minha mãe não sabia que ela era mulher do juiz. E ela descobre naquele momento que a advogada era mulher do juiz, e é por isso que ela mandou minha mãe procurar esse juiz. E aí ela fala assim, muito obrigado, tal. E a advogada fala assim para ela, ó, não agradece a mim não, agradece a Deus, e eu te ajudei muito porque eu tenho 3 filhos, e os meus 3 filhos também são filhos adotivos. São filhos do coração. Nossa. Então, assim... Então, cara, e foi assim. E eu fui crescendo, muito diferente dos meus pais biológicos. A meu pai é loiro. Essa advogada, por acaso, não tinha Maria no nome também, não, né? Olha, ela pôde já não ter Maria no nome, mas com certeza um sinal, ela estava no rolê. Nossa Senhora, o Espírito Santo colocaram, porque foi muito, tipo assim, de Deus. Eu vejo Deus, a graça de Deus na minha história. E você que está assistindo essa live, também você precisa ver a graça de Deus na sua história. E entender que a sua história é história de salvação. A nossa história, Felipe, é uma história de salvação. E aí, independente de tudo que a gente passou, cara, a nossa história é uma história de salvação. Fui crescendo, muito diferente dos meus pais adotivos. Né? Como eu disse, meu pai é loiro claro, minha mãe é morena clara, a família do meu pai é toda de pele clara, e eu sou negro e tal. E aí existiam algumas feridas no meu coração, cara. Mas aí, com 9 anos de idade, eu fiz uma experiência com Jesus. Eu já amava Jesus, cara. Eu tinha, assim, algo... É uma graça mesmo, não é mérito meu, mas é uma graça. Eu amava a igreja, eu amava a missa, eu já amava a Nossa Senhora. Quando eu escutava a consagração, aquela música, oh, minha Senhora, e também minha mãe, meu coração já ficava assim queimando. Depois eu descobri uma outra paixão na igreja, além de Jesus, Eucarístico, Maria, que foi Francisco de Assis, porque eu mudei próximo à paróquia franciscana aqui de Ribeirão. Então eu comecei a ficar apaixonado por São Francisco e falava desde criança. Olha, você é franciscano, você é franciscano, você é franciscano, sempre falei. E aí, só que com 9 anos de idade, eu fiz uma experiência de batismo no Espírito. Um senhor chamado Senhor Vicente e uma mulher chamada Nilza oraram por mim. Uma sala de intercessão, com Jesus sacramentado exposto. Eles impuseram as mãos sobre mim e começaram a orar. E eu vivi uma experiência muito louca, comecei a sentir meu coração queimar, tipo, bater muito forte, comecei a sentir meu corpo uma coisa muito diferente.
E depois daquele dia, Felipe, eu já amava Jesus, mas meu amor por Jesus triplicou. Eu já amava o Santíssimo Sacramento, mas meu amor pelo Santíssimo Sacramento aumentou ainda mais. E assim, depois daquele dia, eu comecei a ter mais gosto por Deus e comecei a sentir ainda mais desejo de dar a minha vida para Deus. É tipo assim, é como se alguém... É como se eu reconhecesse, cara, é como se o Espírito Santo me fizesse reconhecer que tudo que eu tinha, que tudo que eu tinha vivido, de não ter sido abortado, porque minha mãe poderia ter me abortado, de ter tido uma família, né? Por mais que a minha mãe biológica não podia, Deus me deu uma família. Tudo isso fosse graça de Deus, fosse um presente do céu. E é como se eu tivesse uma dívida, é como se eu me sentisse tão, não uma dívida, mas é como se eu sentisse uma gratidão tão grande que eu falava assim, eu quero dar a minha vida para Deus. Eu quero viver para Ele. Aí com 16 anos de idade, aconteceram algumas coisas, aí eu comecei a namorar, mas meu sonho sempre foi dar a minha vida inteira para Deus. Depois de uns 3, 4 anos, uns 4 anos eu comecei a caminhar e Deus começou a me falar sobre a comunidade. Né? Deus não falou que queria uma comunidade. O Espírito Santo e Nossa Senhora foi me dando passos. Nós começamos rezando o cenáculo nas casas, rezando o cenáculo de Nossa Senhora. Depois Nossa Senhora pediu para a gente começar a trabalhar com os irmãos de rua. Foram se chegando pessoas na comunidade, né, que na época não era comunidade, na época era uma missão, que eu nem sabia o nome. Deus foi me dar um nome de um retiro que eu fui fazer lá na Canção Nova, que é o nome Exército de Maria. Na verdade, no começo eu quis enfeitar muito, coloquei o nome Exército da Rainha, mas Deus tinha me dado o primeiro nome Exército de Maria, mas eu achava Maria muito comum, quis mudar, mas depois Deus pediu para a gente mudar para o nome original. E aí a gente começou a rezar o cenáculo nas casas, a gente começou a fazer vários trabalhos de evangelização, e aí eu comecei a pregar num lugar, a pregar no outro, e hoje, né, graças a Deus, já visitei alguns estados, e tenho certeza de que eu sou feliz com Jesus, cara. E o que eu tenho é graça de Deus. Sabe, o que eu sou, Felipe, é fruto da misericórdia de Deus. A minha vida, Felipe, é fruto da infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer falar alguma coisa? Estou desinvestei em falar e não deixei você falar. Eu tô só ouvindo, só, cara, aprendendo, sabe? Porque, que nem você falou, né? Cada um tem uma história, né, cara? Por mais que a pessoa fale, mas eu não fiz nada demais. Mas eu não sei o quê. Eu acho que é como você falou, cara, cada história tem uma grandeza dentro dela, né? Não importa se você... eu nunca usei droga, por isso que eu não fiz isso. Por isso que eu não sou tal jeito. Eu nunca bebi, então por isso que eu não sou... Cara, use desse nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga como força para evangelizar, né? Não é porque você nunca fez alguma coisa tão forte que você não é capaz de fazer, né? Que você não é capaz de impactar alguém, né? Acho que cada testemunho realmente tem o seu poder de evangelização, né? Cara, é muito lindo, cara. Acho que eu já tinha ouvido já, talvez não tão detalhado que nem você falou hoje, mas um pouco breve já sobre a sua história e que impressionante, cara, que é. Porque, tipo assim, se a gente olhar para um mundo hoje, vamos dizer assim, que hoje você teria tudo para não ser ninguém, né? Hoje você teria tudo para não ser nada. Talvez nem estar aqui hoje. E olha como foi grandioso o amor de Deus, né, na sua vida e na vida de tantos outros, né? Ô, Felipe, o que eu vou falar uma coisa muito louca, né? A gente tem que lembrar que um dia a gente vai embora. A gente vai morrer, porque a gente não vai ficar para semente, né, cara? Eu quero deixar um legado nessa geração, Felipe. Eu não quero viver só por viver, mas eu quero deixar um legado nessa geração. Quero deixar uma marca nessa geração, né? Eu não quero ser famoso, mas eu quero ser lembrado por tudo aquilo que Deus fez. E uma frase que eu quero que esteja... Se eu tivesse que ter uma frase no meu caixão, uma das frases que eu queria é: louvai ao Senhor porque... É uma frase de um salmo que eu gosto muito, que é: louvai ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Porque, Felipe, a gente às vezes quando fala de testemunho, a gente acha que testemunho forte
é do cara que matou, traficou, roubou, prostituiu. E, cara, o testemunho não é sobre o pecado, mas o testemunho é sobre a graça. O testemunho, na verdade, a força do testemunho, Felipe, o que arrasta multidões no testemunho, na verdade, não é o tanto de erro que você cometeu, mas na verdade o que arrasta multidões é o quanto de misericórdia que Deus derramou na sua vida. Entende? Porque a gente fala, mas não tem um testemunho forte. Cara, o testemunho é que Jesus está vivo, ressuscitou e ele está no meio de nós. E continua operando milagres, continua curando pessoas, continua libertando pessoas possessas pelo demônio, continua curando doenças incuráveis. O testemunho, Felipe, a força do testemunho não é sobre o pecado. A força do testemunho é sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, entendeu? E algumas pessoas Deus permite que passem por experiências, porque outras pessoas precisam escutar que Jesus entrou nessas realidades. Mas isso não significa, Felipe, que uma pessoa que não roubou, que não fez... E olha, eu tive meu ponto com o pessoal com Jesus, mas isso não, de novo, com 9 anos, mas isso não significa que eu não tive um momento de queda, não tive um momento de crise. Mas o que mais importa, Felipe, é que em todo momento, se eu estava no chão, Jesus foi capaz de me levantar, entendeu? Aliás, Jesus quis com amor e com misericórdia. Por meio da sua mãe, da Virgem Maria, por meio do Espírito Santo, ele quis me levantar. Entendeu? Então, tipo assim, a força do testemunho está na graça de Deus, na misericórdia de Deus, no quanto Deus foi poderoso para nos salvar, para nos limpar. E eu me lembro de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é conhecida como a cantora da misericórdia, né? Porque ela fez vários poemas sobre a misericórdia. E Santa Teresinha do Menino Jesus nunca cometeu um pecado mortal. Ela nunca cometeu um pecado mortal, Santa Teresinha. Morreu com 23, Adriana, 24? 23 anos. 24 anos. Ela morreu com 24 anos e nunca cometeu um pecado mortal. E ela falava assim, como que uma pessoa que nunca cometeu um pecado mortal pode ser a cantora da misericórdia de Deus? Alguém que fala muito sobre a misericórdia. E ela falava assim que Jesus tinha sido mais misericordioso com ela do que com Maria Madalena. Porque com Maria Madalena, Jesus tinha permitido com que Maria Madalena experimentasse as dores desse mundo. Agora com ela não, Jesus a preservou. Entendeu? Então se você está assistindo essa live, se você nunca passou por uns perrengues como eu passei, também é graça e também é misericórdia de Deus. Entendeu? Com certeza. O nosso testemunho, Felipe, não pode ser um testemunho, mano. Sabe, já viu alguns testemunhos parecem um testemunho? Deve ser um testemunho. A pessoa vai contando testemunho e você vai ficando assim agoniado. Você fala, meu Deus, quando vai entrar a graça? Então, na verdade, o testemunho é sobre a glória de Deus, sobre o poder do Espírito Santo, sobre o que Deus fez de bom, não o que aconteceu de mal, entendeu? Porque eu já vi gente dando testemunho só falando merda, cara. Desculpa a palavra, falei. Mas só falando coisa ruim. Ah, aconteceu isso de ruim. Ah, eu fui atropelado. Tem até um personagem de uns caras que falam Joseph Klimber, né? Tipo, que não desistia nunca. É aquela pessoa que, não, ele não desiste nunca. Mas, na verdade, não é sobre as quedas. É sobre cada vez que você se levantou. Não é sobre as manchas, mas é sobre cada vez que as mãos de Jesus tocaram as suas feridas e você foi curado. É sobre isso, cara. Entendeu? A gente conta as dificuldades, os desafios, para mostrar o quanto Deus é poderoso de nos fazer levantar e nos fazer transpor os desafios. Com certeza. É isso mesmo, cara. E eu acho que isso que faz esse arrastão, né, que eu tenho dito, né? O mostrar a glória de Deus na vida que realmente vai fazer com que a pessoa seja arrastada em direção a Ele, né? Mas é isso, cara. Aí... É sobre isso, Felipe. É sobre a luz. Tipo, a gente é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Entendeu? Quando Santa Catarina de Sena, ela diz assim, ó, se vocês forem o que Deus quer que vocês sejam, vocês vão pôr fogo no mundo, achar fogo no mundo, a gente tem que entender o que Deus quer que nós sejamos, entendeu? Esse é o sentido da coisa. E é assim que você vai... Porque perto do fogo todo mundo é queimado, né? Perto do fogo todo mundo é incendiado. Então é isso que Deus faz, entendeu? Perto do fogo todo mundo vai sendo queimado. E aí é esse arrastar. É essa boa notícia. Nós somos portadores da boa notícia. Então assim, Jesus está tão vivo que mudou a minha vida. É essa a mensagem. Jesus está tão vivo que ele transformou a minha história. E o amor dele é tão real
Felipe, o amor de Deus é tão real, o amor de Deus é tão profundo, o amor de Deus é tão forte, a misericórdia dele é tão infinita, apesar que não existe tão infinita, porque, tipo, infinita já não tem, tipo assim, medida, né? Então a misericórdia dele é realmente infinita, que pode transformar todo mundo, cara. Não é desejo de Deus condenar ninguém. Não é desejo de Deus que ninguém vá para o inferno. Não estou dizendo que o inferno não existe. Não estou dizendo que o inferno não seja uma realidade. Ele existe. Mas Deus não se alegra quando alguém vai para o inferno. Porque tem pessoa que pensa que Deus é um cara carrasco que fica lá. Fala, William, grande irmão, cara, do TLC. Padre Cleiton. Padre Cleiton, você precisa vir aqui na comunidade. Estou esperando o senhor aqui na comunidade. Eu vou te chamar para o senhor vir aqui na comunidade. Nos conhecer, para a gente vir aqui, tomar café, rezar. Padre Cleiton da Providência Santíssima. Então, Felipe, o que eu estava falando? Até esqueci. Ó, o Júlio Borges está entrando aqui. Aí alguém falou que Deus nos ama tanto que permite sofrimento para a nossa santificação. Então, assim, Felipe, é a misericórdia de Deus. Ela é grande e, tipo assim, não importa, até o último momento, Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar a humanidade. O Papa João Paulo II, ele falou que o século XXI... Júlio, grande abraço. Amo você, cara. Juntos até o céu. Júlio aqui do TLC. Estava entrando aqui também. Felipe, o Papa João Paulo II, ele disse assim, São João Paulo II, que o século XXI seria evangelizado pela misericórdia. E não é à toa que o Papa Francisco insiste tanto na Igreja da Misericórdia, entendeu? Porque essa é a nossa missão. É com a nossa história mostrar que Jesus está vivo, que ele ama a humanidade e que ele quer nos salvar e quer nos fazer instrumentos da sua misericórdia. Por isso que o carisma da nossa comunidade é, com Maria, espalhar o fogo da misericórdia em toda a humanidade. Nós somos um carisma extremamente mariano, mas com Nossa Senhora ela nos leva à presença de Jesus misericordioso, entendeu? Ela nos leva à presença de Jesus misericordioso. E aí, tem muita coisa que eu poderia contar, muitas experiências que eu vi com Deus, mas eu queria só contar a última uma experiência que eu vivi, que eu fui no Rio de Janeiro em 2016, e estou contando isso para mostrar como que a nossa história pode impactar outras histórias. Eu estava no Rio de Janeiro em 2016 e eu fiquei numa casa que a filha da dona da casa não podia engravidar também. E aí eu não tinha contado meu testemunho para ninguém, ninguém sabia do meu testemunho. A mulher, dona da casa, estava no Santíssimo e ela falou: Tiago, Jesus falou que você tem que rezar pela minha filha porque ela não pode ter filho. Beleza. E a filha dela ficou na minha pregação. A mulher não ficou, mas a filha dela, que já era casada, ficou na minha pregação. E na pregação eu contei meu testemunho. E aí, quando a gente terminou, nós fomos rezar um cenáculo de Nossa Senhora na casa da dona da casa, na casa da onde eu fiquei hospedado. Rezamos o cenáculo e no final eu fui rezar. Eu e o Felipe, que é o cofundador da comunidade, a gente foi rezar pela dona da casa, pela filha da dona da casa. E a gente começou a rezar, tal, pedindo para que Jesus curasse o que impedia ela de ter filho. Fomos rezando, pedindo para que Jesus curasse o que impedia ela de ter filho. E aí, na hora que a gente estava rezando, o Felipe teve uma palavra de conhecimento, que é um dom, né, do Espírito Santo. Ele teve uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento. Ele viu Nossa Senhora entregando um bebezinho já pronto para ela. E ele liberou a palavra para ela. Quando o Felipe liberou a palavra para a mulher começou a chorar. E ela falou assim: Tiago, você veio de Ribeirão Preto só para me contar a sua história. Eu quero muito ter filho, eu quero ser mãe, e eu não consigo engravidar, e eu já pensei em adotar. E Nossa Senhora estava entregando um filho para ela, né? Lembra que Nossa Senhora estava entregando um filho pronto para ela. Eu já pensei em adotar, mas meu marido não aceita a adoção. Depois desse dia, o marido dela aceitou a adoção. Ela adotou um menino chamado Miguel, e hoje ela está com o Miguel, acho que o Miguel já tem 3 anos. Então, assim, a nossa história pode impactar. E uma das lutas que eu tenho muito pessoal, Felipe, é contra o aborto. Madre Teresa, ela dizia assim que o aborto, ele pode ser... Né? Porque o que leva uma mãe a abortar? Não poder ter o filho. É uma das coisas, né? E aí Madre Teresa falava que a gente pode combater o aborto mediante a adoção. Então, assim, se eu pudesse, eu falaria para todo mundo adotar uma criança. Eu sei que Deus é poderoso e já tenho testemunhos do meu ministério de que mães, depois que a gente orou, aqui na comunidade temos esses testemunhos, mais de um testemunho,
a gente orou e as mães engravidaram, as mulheres se tornaram mães e engravidaram mesmo. Mas também pode ser que Deus queira que esse casal seja pai do coração, né? Porque os pais adotivos, eles não geram na carne, mas geram no coração. Com certeza. Cara, acho que um dos pontos mais impactantes também da sua história é esse fator, né, cara? Que nem você falou, hoje muita gente ainda tem um certo preconceito com a adoção, né? Mas não consegue enxergar a beleza disso tudo, né? E E outra coisa também, se a gente é contra, a gente como cristão católico, a gente é contra o aborto. Então, beleza, então se a gente é contra o aborto, a gente também tem que dar uma solução para aquelas mães que não podem ter os filhos. Aí você vai te falar, mas o problema é dela. Não, o problema não é dela, cara. Se a gente não quer que a criança seja abortada, então nós também temos que dar uma solução para que as mães tenham onde deixar as crianças. Entendeu? E tem, assim, muitos que querem ter um filho, mas não querem adotar. Eu sei que existe uma série de preconceitos, de ideias formadas na cabeça, de histórias, de contra-testemunhos, mas assim, Jesus, cara, se revelou para mim dentro da minha casa, com os meus pais, que é um amor incondicional. E o amor de Deus, ô Felipe, é um amor de adoção. Porque a orfandade, cara, é uma coisa que assola muita gente. O espírito de orfandade, ó, o Luan, fundador da comunidade Rainha dos Anjos. Seja bem-vindo, Luan. A orfandade, ô Felipe, ela gera muitas coisas ruins. Então, assim, por que para mim é tão impactante essa questão da adoção? Porque todos nós, Felipe, somos filhos adotivos. Felipe, nós somos filhos adotivos, nós só somos filhos de Deus. A gente só pode bater no nosso peito e dizer assim, eu sou filho de Deus. A gente só pode fazer isso porque Jesus morreu na cruz, cara. E o morrer na cruz de Jesus foi a assinatura da nossa adoção. Nós somos filhos no Filho. Você que está assistindo essa live, não sei se você sabe, você é filho de Deus no Filho de Deus, que é Jesus. Quem que é o Filho de Deus por excelência? Na real, é Jesus. E porque ele morreu na cruz e derramou seu sangue por nós, nós somos filhos no Filho. E é por isso que nós podemos chamar Deus de Pai. Por adoção. Entende? Então Deus para mim se revelou na minha casa, na forma que meus pais me contaram, como eu fui adotado e tudo mais. E assim, hoje eu sou feliz. E eu vivi uma experiência de batismo no Espírito Santo, eu vivi uma experiência com Jesus. Se eu tivesse vivido só uma experiência de ouvir falar, talvez hoje eu não estaria aqui também. Mas eu experimentei, Felipe, um amor que era acima de tudo. Um amor que me amava profundamente. Que me amava. Olha, eu quero falar uma coisa aqui que se eu pudesse, eu falaria para todo mundo toda hora. Muita gente fala assim, Deus te ama apesar dos seus pecados. Você já ouviu isso, Felipe? Deus te ama apesar dos seus pecados? Pois é, mas Deus não nos ama apesar dos nossos pecados. Deus nos ama porque nós somos pecadores. Existem 3 tipos de amor que eu quero falar aqui para a gente terminar e a gente rezar. Existe o amor eros, o amor ágape e o amor hesed. O amor eros é o amor de animal, é o amor de carne. É o amor que até um animal pode sentir. O amor ágape é o amor que a gente ama apesar dos pecados, apesar dos erros, a gente ama. Esse é o amor ágape. Mas o amor de Deus, Felipe, ele é mais profundo. E é por isso que na nossa comunidade Deus nos chamou para propagar esse amor de Deus, de misericórdia, que é um Deus que ama como uma mãe. Porque um dos amores que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. Deus não ama com amor eros, Deus não ama com amor ágape, Deus ama com um amor chamado hesed. Que amor que é esse, hesed? O que significa hesed? É um amor de misericórdia. Deus ama com um amor chamado Hanaim, que é um amor de entranhas de misericórdia, que é exatamente porque nós não merecemos que Ele nos ame. Madre Teresa tem uma frase que diz assim, as pessoas boas merecem o nosso amor, as ruins precisam dela. E é assim que Deus nos ama. Porque nós precisamos desse amor, porque nós somos pecadores, Ele nos ama. Esse amor hesed, esse amor Hanaim, esse amor de entranhas de misericórdia. É. É isso mesmo, cara. Agora, tipo assim, não sei nem o que falar, porque é o amor de Deus, né, cara? É misericórdia, é paixão, é perdão, é vitória, é conquista, tudo tá no amor de Deus, né? Sim. Ele não eu vi um comentário ali, né? Eu acho que
A única missão de Deus é não desistir do mundo, né? Não desistir de nós. E eu vejo isso como uma verdade, né, cara? A gente pode estar onde for, pode estar no poço mais fundo que existe. Ele sempre vai estar ali esticando a mão para poder te puxar para cima de novo, né? Então, cara, é o amor que realmente nos inflama, né? O amor que nos sustenta. Mas é isso O aí, amor de, cara. Hã? o amor de Deus, quando João Paulo II, quando São João Paulo II ele foi canonizar Santa Faustina, que é baluarte da nossa comunidade, inclusive, quem quiser ter o quadro de Santa Faustina na Lojas Bento, tem, não tem, Felipe? Tá lá, tá lá. O Santa Faustina, Felipe, padrinho do quando exército. ele foi canonizar, quando o São Paulo II foi canonizar Santa Faustina, ele falou assim: o amor também responde por misericórdia. É tipo assim, você chama Felipe, mas eu posso te chamar de Fê. Você chama Felipe, mas você também responde por Fê. Vamos supor, o Felipão. O amor de Deus também responde por misericórdia. Jesus disse a Santa Faustina que o atributo máximo de Deus, o atributo máximo dele é a misericórdia. Então, assim, a nossa comunidade vive essa realidade a todo tempo. A gente se vê tocado, a gente se vê banhado, a gente se vê impactado pela misericórdia de Deus nas evangelizações. E é Nossa Senhora, cara, que vai à nossa frente nos abrindo caminhos de misericórdia. Nossa Senhora no Exército de Maria é aquela que vai nos abrindo caminhos de misericórdia para nós nos encontrarmos com esse Jesus que é misericordioso. Com esse Jesus que permitiu, cara, ser transpassado pela lança. E eu sempre digo aqui que a comunidade Exército de Maria é a comunidade do lado aberto. Por que lado aberto? Porque nós somos chamados a sempre contemplar, Felipe, esse lado aberto de onde fluiu um rio de sangue e de água, que é um rio de misericórdia. Por isso que eu sempre digo que nós somos uma comunidade do lado aberto. Porque o soldado feriu o lado aberto de Jesus, dali saiu sangue e água. E por esse sangue e água, nós podemos ser transformados e a nossa vida pode ser nova. Amém. Amém? Antes da gente entrar nesse momento, no nosso momento de oração, a comunidade hoje já está há quanto tempo já? Quantos anos já que a comunidade está em movimento? 7 anos, irmão. A gente tem uma 7 anos. história. A gente tem uma história assim, uma história longa, assim, mas de 7 anos. A gente começou. Eu comecei a comunidade, eu tinha 18 para 19. A gente começou esse cenáculo nas casas e tudo mais, mas como comunidade mesmo, a gente conta a partir de 2013. Então fazem 7 anos. Ah, muito legal. E sempre foi aqui em Ribeirão, né? Se é daqui de Sempre. Ribeirão mesmo, sempre montou aqui em Ribeirão. Eu Eu lembro. nasci em São José do Rio Pardo, mas eu sempre aqui em Ribeirão. Ah, legal. Eu lembro da época que eu participava de grupos de oração antes ainda de ir para os Jovens Sarados. E alguns amigos meus sempre falavam, vamos marcar um dia de ir lá no grupo do Exército. Acho que ainda não tinha o nome comunidade ainda fixado, ainda era meio que um grupo, A ainda gente começou. iniciando, né? Sim, a gente E começou com. Tinha o grupo, já tinha ainda pastoral de rua, era mas na depois não época lá que era entendi. lá na Avenida Café ainda, se eu não me lembro. A gente passou pelas 7 capelas, depois foi na Avenida do Café. Isso mesmo. Não, mas que bom, cara. Hoje, pelo menos aqui em Ribeirão e na região, é uma comunidade, né, espelho para muitas pessoas, né? Graças a Deus. Não somos perfeitos, Felipe. Eu fundei a comunidade muito novo, cara. E essa questão da misericórdia, eu precisei me encontrar com ela. No momento, no meio da comunidade, a comunidade já não existia. E vou aqui falar também que já é um testemunho. Eu tinha uma certa. Como é que eu posso dizer? Uma certa. Não é. Há uma aversão, uma resistência à misericórdia. Porque eu achava assim que. Se a gente falasse muito da misericórdia de Deus, as pessoas iam ficar tipo, relaxadas, não iam levar Deus a sério. E Deus me fez. Jesus misericordioso e Nossa Senhora também, tenho certeza que foi intercedendo para isso acontecer. Ele me fez experimentar a misericórdia para descobrir o carisma, que é com Maria espalhar o fogo da misericórdia. Esse carisma de Maria e da misericórdia. Mas acho que isso vem com o nosso caminhar, né, cara? Eu Sim. vou montar a comunidade já vai nascer perfeita. Se a gente entrar Não, com isso perigoso, só dá errado, né? não, Realmente não é. entender que Deus vai fazendo no caminho também, né? E não é assim, não. No começo,
E aí, até o fundador estar vivo, Deus vai mostrando o caminho da comunidade, o carisma da comunidade. As pessoas pensam assim, para você ser uma comunidade, você tem que saber o carisma. Isso é um erro. Quem estuda sobre as novas comunidades, sobre os carismas das comunidades, eles entendem. Tipo assim, igual, Deus não começa já mostrando, vocês vão ser isso. Não, Deus vai mostrando o próximo passo. Tipo, até mesmo a Canção Nova, que foi a primeira comunidade do Brasil. Por exemplo, São Francisco de Assis, um grande fundador. Quando ele começou, Jesus falou assim para ele, vai reconstruir a minha igreja. Ele começou a reconstruir uma igrejinha, que é a igrejinha da Porciúncula. Ele achou que era aquela igreja que Deus queria que ele reconstruísse. Não é. Deus queria que ele reconstruísse a igreja mesmo, a igreja do coração. E a igreja daquele tempo. Então, assim, a gente vai entendendo com o tempo aquilo que Deus quer. Isso, assim, não é nem só com comunidade, né? Mas acho que como a vida missionária, a vida de um cristão em si, né, cara? A gente vai passando por períodos onde Deus vai nos direcionando a caminhos e nos dando discernimentos para poder perseguir, para poder seguir naqueles caminhos que Ele deseja para nós, né? Hoje a comunidade é em direção a uma coisa, mas aí lá na frente Deus fala, ó, até aqui vocês já concluíram o objetivo, agora vamos ajustar um pouquinho para esse lado, um pouquinho para aquele, para continuar caminhando no meu caminho, porque tem que ser assim, né? Exatamente. Deus vai fazer. E ele é o dono ele é o dono, velho. Ele é o dono de tudo. Ele que faz. A gente só é instrumento. São Francisco de Assis, ele falava assim, né? Como eu falei, eu tenho um coração franciscano. A nossa comunidade, ela tem uma vertente, uma raiz muito forte no franciscanismo. No franciscanismo e também na espiritualidade carmelitana. Mas, assim, São Francisco de Assis, ele falava assim, Deus olhou para a terra, o Felipe falando, gratidão pelo seu sim. A Dailde também falou aqui sobre a comunidade. O Luan falou assim, você é o rosto da misericórdia, meu amigo. Luan, eu não sou não, mano, mas eu ainda vou ser. Eu vou melhorar. Estou em obras, cara. E aí São Francisco dizia assim, Deus olhou para a terra, não olhou um homem mais miserável e me escolheu. E aí eu olho para a minha vida e digo a mesma coisa. Deus olhou para a terra, não viu um homem mais miserável e me escolheu também. Ele dizia, né? Agora que eu me lembrei dessa frase, eu fico até emocionado. Ele dizia assim que ele era um simples vermezinho, cara. Ele era um simples vermezinho, é isso que eu sou. Mas esse vermezinho é amado por Deus, foi escolhido por Deus. E eu tô aqui. O que Jesus quer, o que o Espírito Santo quer, o que a igreja precisa é homens de coração disponível. Se você tem o coração disponível, ainda que você erre, Deus vai usar muito você. Amém. Você falou, né, da paixão pelos franciscanos, por São Francisco. Hoje você vive uma vida de celibato, né? E nunca entrou na sua cabeça de realmente tentar um sacerdócio, alguma ordem? Nunca passou na sua cabeça alguma coisa assim? Então, assim, a comunidade já é um carisma, né? Então não tem como eu ir para uma ordem, porque já tem o carisma da comunidade. Se eu fosse ser padre, eu teria que ser padre assim. Antes disso tudo, né? Antes da comunidade? Eu vou te contar o meu rolê. Eu nasci querendo ser padre, depois conheci os franciscanos, eu tinha absoluta certeza de que quando eu fizesse 17 anos e terminasse o ensino médio, eu ia para a ordem franciscana, a ordem dos frades menores, que é a ordem franciscana que Francisco de Assis fundou. Pensei muito. Aí depois eu conheci as novas comunidades, pensei em fazer caminho para a Canção Nova, pensei em fazer caminho para o Carmelo, quando o Carmelo, os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo nem eram conhecidos como é hoje. Pensei em fazer caminho para o Shalom, mas aí pensei em fazer. Fiquei uma semana na comunidade do Moisés Rocha, aprendendo bastante. Também tive muito contato com os irmãos da Aliança de Misericórdia. Hoje eu posso dizer que eu sou amigo do Padre Henrique, que é o fundador da comunidade de Aliança de Misericórdia, mas Deus me fez Exército de Maria. Essa é a minha vocação. Mas pensei em ser padre. Amém. Então, beleza. A gente está com alguns minutinhos só para terminar o nosso tempo. Vamos encerrar essa, aí a gente já volta rezando já. Felipão, eu tenho outro compromisso agora às 9. Então vamos rapidinho, então. Vai que tem 10 minutos, então. Então vamos lá. Você quer tocar a música? Você que sabe, você quer começar com a música, quer começar falando? Vamos lá. Não, pode começar com a música. Faz o refrão da música, só o refrão. E eu rezo.
impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nessa hora, Jesus, eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio. Eu quero pedir, Senhor, derrama o teu Espírito sobre cada vida que está assistindo essa live. Derrama, Senhor, nesse momento o teu amor. Que as pessoas que estão agora assistindo essa live se sintam completamente amadas, cuidadas, protegidas, escolhidas por ti. Eu quero pedir, Senhor, agora que o Senhor venha confirmar a sua eleição sobre cada coração que está assistindo essa live e que os corações agora sintam o teu amor, o fogo do teu amor. Venha ao Espírito Santo agora renovando a face da terra. Venha ao Espírito Santo nessa hora renovando os corações que estão agora feridos, angustiados, entristecidos. Eu quero pedir agora que o Espírito Santo venha enxugando as lágrimas de pessoas que hoje acordaram tristes. Eu peço pelo imaculado coração da Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, derrama sobre nós agora, Senhor, o teu Espírito. Derrama sobre nós agora a força do teu amor. Derrama sobre nós agora a força do teu perdão. Você que está assistindo essa live, você não consegue se sentir perdoado por Deus. Eu quero dizer para você que Ele já pagou o preço dos seus pecados. Você que está assistindo essa live e por algum motivo você não está conseguindo se sentir perdoado por Deus, eu quero dizer para você que Jesus já pagou o preço do seu pecado na cruz. O sangue dele já pagou o preço por você. Obrigado, Senhor, por cada vida que está agora sendo tocada pela tua misericórdia. Eu quero pedir agora que os raios de sangue e de água que jorraram do teu lado aberto agora comecem a atingir as casas, as famílias, trazendo cura, libertação, transformação. Eu quero pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, que todo cansaço vá embora. Uma pessoa que está assistindo a live, você estava se sentindo muito cansado, cara. Você estava se sentindo muito cansado emocionalmente. Jesus está levando o seu cansaço embora. Se você é essa pessoa que sente esse cansaço indo embora, diga, eu sou essa pessoa nos comentários. Diga aí para que o nome de Deus seja glorificado. Pessoas que perderam a esperança, Jesus, nós pedimos, devolve a esperança nessa hora. Senhor, faz os seus raios de sangue e de água agora atingindo os corações mais endurecidos. Quero entregar as dúvidas no coração das pessoas. Visita-nos, Senhor, com teu amor. Atinge-nos, Senhor, com teu amor. Aleluia, Senhor, obrigado. Então você que é essa pessoa, você disse aqui, a Hannah, Jesus ama você. Jesus te abraça nessa hora. Sinta a presença de Jesus invadindo o lugar onde você está. Sinta os raios de sangue, de água de Jesus invadindo a sua mente agora, nesse momento. Pessoas que sofrem de complexo de inferioridade. Você que sofre de complexo de inferioridade. Tem uma pessoa que está assistindo essa live e você sempre fala assim, ó, tudo que eu faço não é bom. Tudo que eu faço, eu não gosto das coisas que eu faço. Você sofre de um complexo de inferioridade muito forte. Nesse momento o Senhor te abraça. Jesus abraça você muito forte e você está se sentindo muito amado. Você que é essa pessoa, diga nos comentários, eu sou essa pessoa. Porque Jesus abraça você nessa hora e diz, você é amada, amado, e você começa a fazer a experiência desse amor. Se você é essa pessoa que tem esse complexo de inferioridade, diga aqui nos comentários. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que é liberado aqui. Você que está sentindo o seu coração bater muito forte, você está assistindo essa live, você está sentindo o seu coração bater muito forte, desde quando começou a oração, é o Espírito Santo te batizando, te ungindo, te visitando nesse momento. Você que sente agora no seu normal muito diferente a presença do Espírito Santo agora. Obrigado, Jesus.
Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tem uma pessoa que você está assistindo essa live, você tem um grande problema de relacionamento com a sua mãe. Jesus, nesse momento, ele está restaurando nesse momento o seu relacionamento com a sua mãe aqui da terra. Eu te agradeço, Jesus, por isso. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Nossa Senhora, pela tua intercessão no meio de nós. Aleluia. Amém. 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 Que graça, que glória. Cara, foi maravilhoso ter essa partilha com você. É uma alegria muito grande. Espero que depois que acabar toda essa paralisia, toda essa pandemia, a gente possa estar juntos novamente, presencialmente, dessa vez. Amém. Muito obrigado, cara. Que Deus continue te abençoando, te usando, que você possa ser instrumento dele para toda essa nação, para os jovens, para a sua comunidade, para todas aquelas pessoas que te veem, que te escutam. Amém. Muito obrigado mesmo, cara. E é isso. É isso, que Deus continue abençoando você, sua comunidade, seus discípulos. E tamo junto, cara. Amém. Eu quero agradecer também, Filipão, pelo convite. Muito obrigado e a gente vai se encontrar ainda.